Olá! Este vídeo tem como objetivo relatar o experimento de secagem de uma esfera de argila em um secador de túnel de vento. O experimento foi realizado pelos alunos Carla Biscaino, Douglas Schwab, Júlia Martini e Vinícius Gomes, na disciplina de Laboratórios de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, ministrada pelo professor Marinto Bastos Quadri. A operação unitária de secagem consiste na retirada de algum fluido, normalmente água, de um sólido qualquer. Ela tem dois tipos de transferência de energia controlando a sua velocidade, a de calor e a de massa. Assim, a transferência de calor no processo de evaporação do líquido a ser retirado e de massa, na difusão do líquido dissolvido nas paredes do sólido até a superfície deste. Sabe-se que a secagem é dividida em diversas etapas. No primeiro gráfico, pode-se observar a variação do teor de umidade dentro de um sólido em função do tempo de secagem. No segundo, a evolução da velocidade de secagem em função do teor de umidade. No terceiro, a velocidade de secagem em função do tempo. No segmento AB, ocorre transferência de calor e massa ao mesmo tempo. Isto é, a água superficial está sendo evaporada ao mesmo tempo que o sólido está sendo aquecido. No segmento BC, a secagem em velocidade constante, isto é, a quantidade de água retirada por evaporação do sólido durante o processo é imediatamente reposta pela transferência de água que estava no interior do sólido para a superfície. No segmento CD, há o decréscimo da taxa de secagem do sólido, ou seja, a taxa de água absorvida no interior do sólido sendo transferida para a superfície se torna diferente da taxa de água evaporada na secagem. Assim, o sistema tende ao seu estado estacionário. Boa tarde, galera. Meu nome é Juliana. Meu nome é Vinícius. E a gente vai aqui explicar um pouquinho mais sobre o experimento da secagem. Esse aqui é o equipamento que a gente vai utilizar, que é um túnel. A gente já está controlando nele a temperatura e também a gente fez um controle da velocidade do ar, que está em 2 metros por segundo e a temperatura em 90 graus Celsius. E o objetivo é a gente definir as curvas de secagem e posteriormente a gente conseguir os coeficientes de transferência de calor quanto os coeficientes de transferência de massa a partir disso. A gente tem uma bolinha de argila que já está ali, que a gente vai mostrar, e aqui a gente já tem o peso dela seca. A gente pegou antes de começar o experimento e colocou essa bolinha de argila dentro de um becker com água até ela chegar numa saturação parcial, e aí a gente vai mostrar agora ali como que está o experimento. Bom, então aqui a gente está com o nosso módulo de aquecimento. Dentro dele a gente já está com a nossa bolinha de argila, da qual a Júlia comentou. E a partir disso a gente está fazendo medidas de tempo e peso dela. Aqui em cima junto com essa balança está conectado na bolinha diretamente, então as medidas são em tempo real, digamos. E a gente está fazendo um gráfico do tempo pela medida de massa, para a gente poder calcular posteriormente a curva de secagem, a partir do quanto de água está saindo da bolinha. A cada medida a gente está rotacionando ela ali para que a secagem seja uniforme dos dois lados ali dentro. E nos primeiros 15 minutos foram efetuadas medidas de 3 em 3 minutos, para refinar o início do nosso gráfico, e posteriormente, nos outros 75 minutos até os 90 minutos, né? Nos próximos 75 minutos vão ser efetuadas medidas de 5 em 5 minutos. Então, os primeiros 15 minutos de 3 em 3 e os outros 75 de 5 em 5. Para posteriormente a gente construir o gráfico da curva de secagem dessa bolinha de argila expandida. A partir do experimento explicado anteriormente, obtivemos os seguintes dados mostrados nessa tabela. Aqui já concluímos alguns cálculos utilizados para fazer as curvas de secagem. Fazendo a plotagem dos dados da umidade da esfera de argila em base seca versus o tempo, obtivemos o seguinte gráfico mostrado na primeira imagem. Como esperado, a umidade da esfera foi diminuindo com o tempo e, comparando com a curva típica, a mesma seguiu os períodos B a D. Ainda assim, obtivemos alguns erros dos dados. Por questões que, após análise, percebemos que a balança estava um pouco descalibrada, o que pode explicar alguns pontos fora da curva.
Assim, após isso, calculamos a velocidade de secagem dos dados e graficamos o mesmo em função da umidade em base seca. Como pode-se ver, o gráfico teve bastantes oscilações. Isso pode ser explicado em função de que a fórmula da velocidade é função da derivada, que é muito sensível a pequenas variações. Vemos também que não há o período de taxa constante no gráfico do experimento. Como pode-se ver no gráfico ao lado, muito provavelmente pelas oscilações utilizadas na prática. No entanto, para os cálculos, utilizamos o valor de máximo da taxa de secagem, como mostrado em vermelho, desconsiderando algumas oscilações nos últimos pontos. Por último, graficamos a velocidade de secagem do corpo de prova em função do tempo. Como podemos analisar, assim como o gráfico anterior, em função da sensibilidade da derivada e alguns erros, principalmente da calibração da balança, houve muita oscilação dos dados. No entanto, percebe-se que há diminuição dessa velocidade de secagem com o tempo, muito em função da diminuição da disponibilidade de água na superfície da esfera e o controle pela difusão interna. Bom, como mostrado no gráfico da velocidade de secagem pela umidade, pegamos a velocidade de secagem dada pela equação 1, pegando o ponto de máximo, temos o valor da velocidade de taxa constante de secagem, que nos dados temos o seu valor. Após isso, partimos para o cálculo de coeficiente de massa experimental, que pode ser dado pela equação a seguir. Nele, precisamos dos dados da umidade absoluta do ar úmido e do ar seco. Para isso, precisamos utilizar as cartas psicométricas. Para achar os valores das umidades absolutas, utilizamos de um software online, que facilita encontrar os valores nas cartas psicométricas, como mostrado abaixo. Colocando os nossos dados da temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, as quais foram retiradas do experimento, temos o valor de HD. Ao lado, também temos o ponto onde se encontra o nosso ar na carta psicométrica. O nosso HD, então, é de 10,379 gramas de água por quilograma de ar. Do HW, primeiramente, para a temperatura de 90 graus Celsius, e a umidade absoluta obtida anteriormente, obtivemos qual é a temperatura de bulbo úmido para essa temperatura, que é de 33,741 graus Celsius. Com este valor, considerando um caso de saturação com umidade de 100%, calculamos então o nosso HW, sendo ele um valor de 33,113 gramas de água por quilograma de ar seco. Assim, com os dados obtidos e utilizando a fórmula comentada anteriormente, calculamos o coeficiente de transferência de massa experimental, que é dado por 0,158 mol de ar por metro cúbico segundo. Após o cálculo do coeficiente experimental, nosso objetivo é calcular o coeficiente de transferência de massa teórico, para comparar os valores. Para isso, utilizamos a correlação de Windtaker dada abaixo. Os valores de Reynolds e Schmidt foram encontrados a partir de parâmetros encontrados na literatura. Após os cálculos, chegamos em um valor de coeficiente teórico de transferência de massa de 0,02702 metros por segundo. Convertendo esse valor para as unidades do valor experimental, temos um coeficiente de massa teórico de 0,912 mol de ar por metro quadrado segundo. Por fim, calculamos então um erro entre o valor do coeficiente encontrado a partir dos nossos dados experimentais e o valor obtido teoricamente. Tivemos então um erro percentual de 86,18%, o que é um valor um tanto alto. No entanto, alguns eventuais casos ocorridos durante a prática podem ter nos levado a esses erros nos dados experimentais, principalmente o fato de ter se ocorrido por um descuido, um aquecimento prévio no túnel sem ter ligado a ventilação, o que levou a um superaquecimento do mesmo e uma possível descalibração de alguns sensores e equipamentos auxiliares, além dos eventuais erros comuns de qualquer experimento.